No dia 11 de outubro de 1977, o presidente do Brasil, Ernesto Geisel, publicou a Lei Complementar número 31. Essa lei criava definitivamente o território de Mato Grosso do Sul a partir do desmembramento do antigo território do estado de Mato Grosso. Para saber um pouco mais dessa história, fique ligado na História Vista do Baixo de hoje. O ano de 1977 foi muito especial para todo mundo que vivia na região onde hoje é conhecido o estado de Mato Grosso do Sul. Justamente nesse ano se concretizava então um antigo sonho de uma boa parte da população que vivia nessa região, que era a criação do Mato Grosso do Sul, um estado independente do Mato Grosso e que de certa forma acaba por criar uma nova memória, uma nova história, uma nova tradição e que estimula o revisionismo histórico a partir de eventos históricos que aconteceram nessa porção do território e que passam a fazer parte de um novo contexto, de um novo estado. Hoje, na História Vista do Baixo, nós vamos analisar uma música muito bonita e muito interessante que diz muito sobre a nossa história, que é a música Serra de Maracaju, composta e gravada pelo músico Almir Sater, campograndense de nascimento que sabe muito sobre a história dessa região. A música Serra de Maracaju compõe o álbum Sete Sinais, que foi gravado em 2006 e lançado em 2007. Então, para entender um pouco melhor sobre essa história, fique ligado nessa música que tem uma letra fantástica. Lembro de um velho índio contando histórias de glórias e tragédias que não vivi. Quando das estrelas vieram deuses e seus sinais estão por aí. Depois de um certo tempo eles foram embora, deixando para trás um povo feliz. Mas os portugueses e os espanhóis invadiram a terra dos guaranis. Então vieram os bandeirantes e os retirantes lá das Gerais. Por muito tempo não houve paz, sofreu demais quem te ama. A letra dessa canção, uma das músicas mais bonitas compostas por Almir Sater, na minha opinião, inicia trazendo uma referência muito importante sobre os povos que habitavam essa região antes da chegada de qualquer elemento branco, seja português ou espanhol, que são os índios Guarani. Os índios Guaranis habitavam essa região, a Serra de Maracaju como um todo, e que de certa forma foram os grandes elaboradores da primeira versão de uma história que acontece nessa região. Então, quando Almir cita que um velho índio contou uma história que os deuses desceram das estrelas, de certa forma ele está se referindo a essa mitologia indígena que remete ao passado, onde os deuses habitavam o céu e que quando foi necessário criar uma civilização ou um povo que vivesse na terra, eles desceram dos céus para a terra e acabaram criando tudo aquilo que os índios conheciam até então. Dessa forma, nós temos a primeira criação de uma história a partir dessa localidade que é a Serra de Maracaju. Os índios guaranis foram então precursores em relacionar a presença humana a essa região que é muito particular. Almir concretiza essa passagem dos povos nativos, afirmando que quando os deuses foram embora, deixaram para trás um povo feliz. E essa epopeia dos índios guaranis pode ser compreendida
através da incessante busca pela terra sem mal, um presente, né, ou pelo menos uma promessa de vida farta, de vida feliz, que os índios acabavam acreditando que seria essa sua jornada em terra, para alcançar essa promessa ou esse presente que os deuses deixariam para os índios guaranis. Na continuidade dessa canção, Almir Sater apresenta que os portugueses e os espanhóis invadiram a terra dos guaranis, uma referência ao movimento que se deu logo no começo da ocupação ibérica dessa região do interior da América, com a fundação das missões jesuíticas. No caso da Serra de Maracaju, a missão jesuítica que foi criada aqui foi a missão jesuítica do Itatim, e que também foi um resultado desse processo de ocupação de povos ibéricos, e que no caso dessa região foi feito inicialmente por espanhóis, quando fundaram a cidade colonial de Santiago de Xerez, a primeira cidade, ou a cidade que inicia esse processo de ocupação do que hoje é conhecido como Brasil Central. Após a fundação de Santiago de Xerez no final do século XVI e da fundação da missão jesuítica do Itatim no século seguinte, nós temos um novo momento onde os portugueses vão se fixar na região a partir da criação da capitania de Mato Grosso. E aqui na Serra de Maracaju se fazia o caminho necessário e possível para que se acessasse as minas de ouro do Cuiabá, uma região mineradora extremamente rica e naquele momento muito importante para a coroa portuguesa. Então, o acesso a essa região e o contato com todos os povos nativos se dava através das monções, também incentivou a criação de alguns núcleos coloniais. O primeiro deles foi a Fazenda Camapuã e depois nós tivemos uma série de fortificações que foram criadas nessa região justamente para proteger o caminho português até Cuiabá de qualquer investida espanhola ou até mesmo de alguma investida indígena que viesse a ser um obstáculo à investida ou à chegada ou à dominação portuguesa dessa região. Nessa mesma parte da música, Almir Sater ainda cita o movimento bandeirante, que partindo de São Paulo buscava esse rico manancial de povos nativos que seriam escravizados e transformados em mão de obra para a lavoura paulista. Um evento que transformou o panorama humano na região, ocasionando a extinção de algumas nações indígenas. Com relação aos retirantes lá das Gerais, que também aparece na canção, é uma referência à expansão da fronteira agropastoril dos colonos que vieram de Minas Gerais e que foram praticamente empurrados a partir da expansão da fronteira cafeeira do sul de Minas Gerais e que acabaram acessando a região de Paranaíba, Inocência, transformando essa região em um polo para a criação de gado nativo e que depois vai se desdobrar numa ampla rede de fazendas que acabavam salgando carne, couro e que exportavam para outras regiões. É interessante perceber que a esse evento também está associada a escritura de uma importante obra da nossa literatura, que é o romance Inocência, que foi escrito pelo Visconde de Toné e que mostra um pouco do cotidiano dessa região, dos povos que vieram lá do sertão da farinha podre e que acabaram se fixando nessa região nordeste de Mato Grosso do Sul. Já o refrão da canção faz uma referência a todos esses mistérios, a toda essa mitologia, a toda essa história que se constrói a partir da ocupação humana nessa região. E Almir Sater é muito feliz quando diz que há muitas lendas, muitas histórias por todos esses caminhos que levam, ou que saem, ou que atravessam, ou que passam pela Serra de Maracaju. É importante perceber que essa relação se constrói a partir de uma ocupação humana, evidentemente, mas que está associada a vários outros eventos que acabam se concretizando e se desdobrando a partir da questão geográfica. A Serra de Maracaju é um elemento geográfico muito importante para a formação da paisagem de Mato Grosso do Sul, já que a oeste está o Pantanal e a leste a bacia do Rio Paraná. Ela funciona também como um divisor de águas nessa região, então ela é imperativa na formação dessas paisagens e da história da região.
Já a parte final da canção acaba por lembrar que muitos foram aqueles que chegaram até a região buscando novos sonhos ou buscando uma nova realidade. Ele diz assim: cheguei aqui com os meus próprios pés e hoje tenho minha raiz. Então, nesse momento, é possível perceber que a referência é para todos aqueles que vêm de outras regiões, se fixam nessa região, na Serra de Maracaju, e que aqui acabam transformando essa região em sua morada, absorvendo um pouco da cultura indígena, um pouco da cultura do país vizinho, o Paraguai, um pouco da cultura gaúcha que também se fixa nessa região para explorar o solo do Cerrado, da Serra de Maracaju, como um grande celeiro para a produção de grãos que depois vai se concretizar a partir dos anos 30, mas que depois começa a receber um contingente cada vez maior de gaúchos, paranaenses, catarinenses, que vão desenvolver a agricultura na região e que vão mesclando esses elementos culturais, criando sim uma nova identidade, uma nova realidade para essa região que é a Serra de Maracaju. E como grande conhecedor dessas questões fronteiras e também da cultura do Pantanal, Almir Sater ainda faz uma referência aos lagos de Charaés, né, que ele diz ali de todos aqueles que estão do lado de Charaés. Então, do lado de Charaés, justamente aquela região próxima do Pantanal, que está ali no limite entre a Serra de Maracaju e o Pantanal, uma região de transição muito conhecida por ser uma grande região pastoril e que acaba também se apropriando de toda essa história para a constituição da sua identidade, da sua cultura, fundamentada nesses pilares dos povos indígenas, dos nossos vizinhos paraguaios e bolivianos, dos povos que vieram de Minas Gerais, dos povos que vieram do Rio Grande do Sul e que acabam elaborando toda uma cultura própria, característica dessa região da Serra de Maracaju. E Almir Sater é muito feliz quando ele finaliza a música dizendo que de hoje em diante somos todos iguais, né? Uma proposta de paz para essa região que, apesar de ter todas essas características muito bonitas, né? De ter todo esse suporte histórico, cultural fantástico, é uma região de conflito por conta da demarcação de terras indígenas que ainda assim, até na atualidade, ainda é uma questão a ser dirimida nessa região, mas que a música acaba fechando com uma ideia de paz, uma ideia de harmonia, onde todos aqueles que vivem nessa região são colocados em igualdade e que se propõe um final harmonioso para todos aqueles que vivem nessa região. Eu cheguei aqui com os meus próprios pés e hoje tenho minha raiz. Dos antigos lagos de Charaés, toco chamamés que eu mesmo fiz. De hoje em diante somos iguais, quem de nossa terra te chama bela Serra de Maracaju. Seus mistérios quero traduzir, descobrir as lendas e memórias de cada légua que te percorri. Essa é uma música muito interessante sobre a história de Mato Grosso do Sul, na parte que diz respeito à Serra de Maracaju e que nos faz refletir sobre a ocupação da região pelos diferentes povos que aqui já viveram, que ainda vivem e aqueles que ainda vão chegar. Então é importante perceber que um pouco da nossa história nós conseguimos conhecer, ou pelo menos conseguimos pensar a partir dessa canção. Ela é um bom elemento para se ter uma visão, né, mais geral sobre tudo que aconteceu aqui, porém, é evidente que nós temos outros aspectos que devem ser lembrados e que devem ser considerados para se ter uma visão complexa, holística sobre a história de uma região. Nenhum livro dá conta de tratar de todos esses aspectos históricos e culturais, e a música ela serve sim como um primeiro passo para essa compreensão, mas que deve ser vista também como um elemento que guarda a nossa memória e que deve ser vista como um elemento que nos faz repensar sobre todos os acontecimentos relacionados à nossa região. Bom, esse foi o nosso História Vista do Baixo de hoje.
Lembrando que eu não sou baixista profissional, essa é apenas uma forma diferente de buscar uma compreensão da história através de uma canção, né? Já que as músicas são importantes elementos para que a gente pense sobre os acontecimentos históricos, sobre a nossa trajetória cultural, enfim, a música é um elemento que deve ser levado em consideração quando nós pensamos sobre essas questões. E se você gostou desse vídeo, dessa visão histórica, compartilha com alguém, mostra para um amigo, para alguém que gosta da história de Mato Grosso do Sul, para alguém que gosta da música do Almir Sater e para todos aqueles que entendem que a música deve ser um elemento primordial para que nós tenhamos preservado uma memória, uma visão, ou que a partir daí nós possamos desenvolver uma visão crítica dos nossos eventos históricos, culturais. Beleza? Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Em breve voltarei com um novo vídeo da História Vista do Baixo. Beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau.